A partir de agora, você vai assistir a um curso sobre excludentes e concursos de crimes com o professor Léo Paixão. Durante as 5 aulas, o professor de Direito Penal vai falar sobre o fato típico, o inter criminis, a ilicitude e a culpabilidade. A aula 1 começa agora. Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. Com vocês aqui o professor Léo Paixão, sintam-se à vontade por me chamar assim. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, afinal de contas já são quase 15 anos como professor e lembro-me como se fosse hoje, assistindo às aulas do Saber Direito quando ainda estava na faculdade. Então é uma alegria saber que esse programa ainda alcança tantos e tantos alunos e saber que hoje eu faço parte também desse quadro de professores. Eu escolhi um tema muito especial para vocês, afinal de contas é um tema muito doutrinário na faculdade. Leva-se 1, 2 semestres para estudar o que nós vamos falar aqui hoje, só que muito pouco se entende na prática. Por isso, eu já vou desmistificar o que vamos estudar aqui, que nada mais é sobre a teoria do crime dentro do direito penal, só que mais especificamente, nós vamos falar sobre as excludentes. Por isso, você que pensa em advogar, fazer o exame de ordem, concurso, você que já está aí na lida do serviço judiciário, vamos analisar as excludentes a partir da prática, sem nos esquecermos dos requisitos legais e muitas vezes jurisprudenciais. Nesta aula, na aula 1, nós vamos falar sobre o fato típico. Junto com ele, nós vamos analisar os seus elementos, a conduta, o resultado, um nexo causal, alguns chamam de nexo de causalidade, e a tipicidade. Na aula 2, eu vou voltar para a ideia da conduta, porque nós vamos analisar o iter criminis, ou seja, o caminho percorrido pelo criminoso, as suas etapas e como, na prática, é possível diferenciar cada um daqueles benefícios penais do artigo 15, 16 e também do 17. Depois, nós vamos para o segundo, digamos, requisito do crime, que é a antijuridicidade, que alguns chamam de ilicitude. Principalmente as suas excludentes. Lá do artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, vamos entender a diferença entre exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Depois de passarmos pelo requisito da ilicitude, vamos para o requisito da culpabilidade. Isso mesmo. Culpabilidade, ela é composta por 3 elementos normativos: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Mas, como prometido, vamos falar das suas excludentes de maneira mais específica. E para encerrarmos, lá na aula 5, vamos trabalhar concurso de crimes. Mas, Léo, concurso de crime tem a ver com a teoria do crime? Não exatamente. Mas vocês vão entender por que eu acrescentei esse tópico, que é da teoria da pena, dentro da teoria do crime. Sem muitas delongas, então, vamos entrar no conteúdo desta aula 1, falando sobre o fato típico. Mas eu queria que você criasse aí, na sua mente ou no seu papel, se você estiver anotando, a ideia, onde se localiza o fato típico. Vamos lá. Você sabe que o Brasil, pela jurisprudência, doutrina, acabou adotando a teoria alemã chamada teoria finalista tripartida. Por que tripartida, Léo? Porque nós precisamos aí de pelo menos 3 requisitos para formar, para caracterizar o que é crime. Porque, vamos pensar juntos, vem cá comigo. O que é crime no Brasil? Aí, se você pergunta para a doutrina vai te dar 3 respostas, porque ela vai perguntar assim: você quer saber o que é crime do ponto de vista formal? É ofensa à lei penal. Então, existe uma lei penal que tem um conceito primário, descritivo. Aliás, vamos fazer um outro parêntese aqui, rapidinho. O nosso Código Penal não é proibitivo. O nosso Código Penal, ele é descritivo. Ele descreve uma conduta, por exemplo, matar alguém. O Código não fala é proibido matar, está lá no nosso mandamento bíblico, mas o Código, ele descreve a conduta e prevê uma sanção,
uma pena. Isso é o que podemos chamar de lei penal incriminadora. O preceito primário descreve. O preceito secundário prevê a respectiva sanção. Isso é uma lei penal incriminadora. Então, vamos voltar para cá. O que é, então, a crime no aspecto formal? É apenas violar essa lei penal incriminadora. E no aspecto material, Léo, no aspecto material, é a lesão ao bem jurídico que essa lei protege. Qual é o bem jurídico que o artigo 121 protege? A vida. Então, violou a vida no sentido da sua existência, então é o conceito material, violou o bem jurídico tutelado. Só que, senhoras e senhores, vem cá comigo. Vem cá comigo. Saber o conceito formal e o conceito material é fácil. Agora, o gostoso é saber o conceito analítico do crime. Porque o conceito analítico, ele vai analisar circunstâncias, aspectos, ele vai analisar muitas outras coisas que não apenas violar a lei e o bem jurídico tutelado. Por isso, quando eu falo do conceito analítico de crime, eu analiso 3 requisitos: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Vem cá comigo, ó. Quando eu analiso o fato típico e a ilicitude, eu estou analisando o fato. Eu estou analisando o fato. Mas quando eu analiso culpabilidade, eu estou analisando a pessoa do agente que praticou o fato típico e que também este fato deve ser ilícito. E de forma muito didática, quando é que não será considerado crime, Léo? Quando um desses 3 requisitos do conceito analítico não configurar. O fato, às vezes, pode ser típico, mas às vezes ele não é ilícito. Pronto, já não é crime. Ou, às vezes, eu estou diante de um fato que é típico. Ele é ilícito, mas muitas vezes o sujeito, o agente, ele não é culpável. Pronto, não é crime. É nessa hora que os advogados comemoram porque o seu cliente será absolvido. Será absolvido por uma excludente do crime, que a gente já vai falar. Pode ser absolvido até por uma escusa absolutória. E nós vamos também comentar a respeito desse detalhe. Então, já que eu localizei você na nossa aula, eu queria agora conversar com você o que vem a ser, então, fato típico. Eu aprendi, a duras penas, digamos assim, que direito é 80% vocabulário. Se você entende o vocabulário, eu estou falando de gramática, eu estou falando de português mesmo. Se você entende o vocabulário, o conceito da palavra, você entende 80% que você precisa aprender. Por exemplo, o que significa a palavra fato? Fato é um acontecimento. O professor Léo Paixão está lecionando, ministrando uma aula aqui na TV Justiça. Isso é um fato. Mas por que não é um fato criminoso? Porque não é só fato, é fato típico. E típico significa que está tipificado numa lei penal incriminadora. Lembra o que é lei penal incriminadora? É uma lei que descreve uma conduta e prevê a sua respectiva sanção. Então, o fato típico, ele precisa preencher. Ele não precisa preencher, mas a doutrina analisa 4 elementos do fato típico. Vocês vão entender. Quando eu analiso o fato típico, para saber se ele é típico mesmo, para saber se ele é típico, eu preciso analisar primeiro a conduta do agente. Primeiro elemento, conduta. Segundo elemento, o resultado. Terceiro, nexo causal. E o quarto, tipicidade. Vamos começar pela conduta? Vamos lá. Novamente, vocabulário. O que é conduta, Léo? É comportamento humano. O que eu estou fazendo aqui é um comportamento humano. Só que o comportamento humano, ele pode ser tanto omissivo, a pessoa está dormindo, comportamento humano, mas ele está inerte, sem fazer nada, está dormindo. É a chamada conduta omissiva. Claro que precisa estar violando uma lei penal incriminadora, já eu volto. Primeiro eu estou entendendo o vocabulário contigo. Então, conduta pode ser omissiva, mas a conduta também pode ser, na maioria das vezes, ela é comissiva, a ação. Então, vem comigo. Se a conduta ela pode ser omissiva, significa que uma pessoa pode praticar um crime só de ficar paradinho? Sim. E você sabe, a omissão de socorro do artigo 135,
O simples fato da pessoa ficar quieta quando está vendo alguém se afogar, pode ser considerado crime, uma conduta omissiva criminosa. Mas na maioria das vezes, a conduta ela é comissiva, ou seja, o agente ele age positivamente, um comportamento positivo, no sentido de praticar um delito, um crime, uma contravenção penal. O homicídio com uma facada, por exemplo, é uma conduta comissiva. O furto, subtrair coisa alheia móvel, ele está num comportamento positivo. E aqui, senhoras e senhores, já vamos entrar, vou colocar um passozinho a mais dentro de conduta omissiva para falar outra coisa. Vem cá comigo, ó. A omissão, ou seja, aquele comportamento inerte que pode ser considerado crime a depender da situação, ela pode ser também uma omissão imprópria. Toda vez que você escutar a palavra imprópria no direito penal, é porque foge da regra. É como se fosse assim um paradoxo. Então, a omissão própria é o que, Léo? Ele comete o crime quando ele simplesmente fica parado. Vou te dar outro exemplo, se você ainda não entendeu a ideia da omissão de socorro. Imagina que você entra dentro da casa de um amigo. Ele deixou você entrar. Só que lá dentro houve uma discussão mais acalorada e seu amigo falou assim, quer saber? Vai embora. Eu não quero você aqui na minha casa, não. Só que você, ao invés de ir embora, que foi o pedido do proprietário da casa, você resolveu ficar inerte, parado, dentro da casa dele. Isso é o quê? Isso nada mais é do que uma violação de domicílio, artigo 150. Só que na conduta permanecer. Permaneceu no lugar quando deveria ter ido embora. Só isso já caracterizaria o crime. O problema, senhoras e senhores, e aí eu vou vir para essa outra câmera aqui, por uma razão simples. Artigo 13, parágrafo 2º, cai muito em provas e, na prática, muitos alunos têm dificuldade de entender. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele fala da conduta omissiva do agente. Mas não é qualquer conduta omissiva, é quando ele deveria agir, ele tinha o dever, a obrigação de fazer alguma coisa, mas ele ficou quieto. E quando ele tinha a obrigação legal de fazer alguma coisa e ele não faz, ele vai responder pelo resultado que aquela inércia causou. Vou te dar um exemplo. Policial militar vê uma moça sendo estuprada num beco. É obrigado a agir? Por lei, é obrigado a agir. Léo, mas e se ele fala assim, mais um estupro, já está no final do meu turno, acho que eu vou me embora. Se esse policial depois for pego, senhoras e senhores, e isso ficar provado, o policial, ele responde pela relevância da omissão dele. Ele vai responder por estupro. E vocês sabem que não existe estupro culposo e, portanto, ele vai responder pelo artigo 213, porque ele deveria ter agido e não agiu. E aí o parágrafo 2º, ele desenvolve outras hipóteses, quando a omissão é relevante, quando deveria ter agido e não agiu. Esses dias eu estava viajando com a minha esposa, minha filha, e estávamos atrás de uma carreta, quando o motorista da carreta deu aquele sinal com a setinha direita. Quem dirige na rodovia sabe que esse é um sinal para você poder ultrapassar. Segundo ele, a pista está livre e você pode ultrapassar. Concorda comigo? Imagina que no meio desse caminho, na hora que eu tiro o meu carro para ultrapassá-lo, de repente eu dou de frente com uma carreta, de frente com um carro. Pergunto, esse motorista, ele pode responder por alguma coisa? Sem dúvida alguma, senhoras e senhores, porque com o comportamento anterior dele, ele deveria ter feito alguma coisa para me salvar. E se ele não fizer nada, não jogar a carreta dele para a direita, não fizer algo que possa salvar aquela situação, ele responde pelo resultado. Porque com o comportamento anterior dele, causou aquele resultado e ele não fez nada para evitar aquele resultado. Eu estou dando esse exemplo bobo porque se você pegar qualquer manual de doutrina, vai dar aquele famoso exemplo, Um nadador profissional jogou o amigo lá na piscina e não fez nada para salvar o amigo. Ele responde pelo homicídio. Por quê? Porque com o comportamento anterior, ele assumiu a obrigação de evitar o resultado. Então você já aprendeu que conduta pode ser omissiva ou comissiva.
Só que agora vem a cereja do bolo, que vai fazer toda a diferença quando você for advogar ou entender na prática se é fato típico ou não. Porque toda conduta, ou ela é dolosa ou culposa para ser fato típico. É claro que no dia a dia nós temos a intencionalidade de bebermos água, nós temos a intencionalidade de conversarmos com um amigo. Só que isso não é caracterizado um fato típico. Por quê? Porque isso não está descrito na lei penal incriminadora. Mas se esse comportamento humano estiver descrito na lei penal incriminadora e eu posso colocar ali o tempero do dolo ou da culpa, nós já temos ali uma característica de fato típico. Quando você pega uma faca e enfia no coração de uma outra pessoa, houve um comportamento humano que é comissivo. E você sabia, você tinha consciência de que colocar aquela faca no coração de outra pessoa, aquilo levaria à morte dele? Sim. Então, vocês estão diante do conceito de dolo. Como assim, Léo? O que é crime doloso? Crime doloso é quando eu uno dois requisitos: vontade e consciência. Se você retirar qualquer um desses dois requisitos, pode ser qualquer coisa, menos dolo, senhoras e senhores. E aí fica fácil de entendermos isso. Por quê? Quando eu falo de vontade, é porque eu quero o resultado. Não é um querer qualquer, não é um querer de enfiar a faca, não. O enfiar a faca é meio. Eu quero o resultado, a vontade em relação ao resultado. Qual é o resultado que eu quero? A morte. Prova disso é que qual é a diferença entre tentativa de homicídio e lesão corporal? Na intenção. Você tinha uma intenção de apenas lesionar, aí você foi lá e acertou aquela faca no braço da vítima. Só que, vamos pensar comigo, e se você mirou o coração, só que na hora do ataque, você acertou apenas o braço. Vai ser tentativa de homicídio, por causa da sua intenção. Você apenas não conseguiu lograr êxito no coração, mas você tinha a intenção dolosa do resultado, morte da vítima. Isso é vontade. Primeira coisa, vontade na conduta, vontade no resultado. Anotem isso, porque daqui a pouquinho eu vou falar da culpa e essa é a principal diferença entre culpa e dolo. É sobre o resultado. No dolo, eu quero vontade do dolo. Mas apenas querer aquele resultado por si só não caracteriza o dolo. Vem cá comigo, ó. Vem cá comigo. Além da vontade, eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou, de fato, enfiando uma faca numa pessoa? Eu sei. Eu sei que eu estou fazendo isso. Você pode falar assim, nossa, mas que exemplo bobo. Calma. E se por acaso colocar uma droga na tua mala e você está viajando e você está praticando o crime de tráfico de drogas, na conduta transportar, só que você não tinha consciência. Consciência, senhoras e senhores, significa saber que aquilo está acontecendo, saber o que você está fazendo. Se alguém, por malícia, por maldade, colocou uma droga na sua mala, você foi parado no aeroporto, mas você não sabia que estava levando drogas, você não sabia que estava praticando um crime. Vou voltar aqui para essa câmera, para você entender que eu acabei de falar a primeira excludente de crime, que é o famoso erro de tipo. Quantas e quantas vezes na faculdade você confundiu erro de tipo com erro de proibição? Quantas e quantas vezes você nem sabia colocar na prática ou explicar o que significa erro de tipo? E agora você acabou de descobrir. Porque o erro de tipo é quando eu consigo descaracterizar o dolo porque eu não sabia de alguma coisa que estava acontecendo. Veja. Vamos falar só do erro de tipo, tudo bem? Vamos imaginar que eu acabei de começar um tópico erro de tipo aqui com vocês. Você já sabe que erro de tipo está dentro da conduta, que está dentro da análise do dolo, para que não seja crime e seu cliente seja absolvido, certo? Mas só falando da palavra erro de tipo. Aprenda uma coisa para a vida, dentro do direito penal ou fora do direito penal. A palavra erro significa ignorância. A palavra erro para o direito significa ignorância. Você ignorava um fato. Você teve uma falsa percepção do fato.
Você estava vendo alguma coisa, mas você não estava enxergando o que estava por trás. Por exemplo, há um exemplo muito comum na doutrina, e eu vou retomar porque, de fato, ele acontece também muito na jurisprudência. Um rapaz vai para uma balada, um rapaz já maior de 18, vai para uma balada e tem até plaquinhas, avisos, né? Proibido menores, proibido, sei lá, talvez menores de 16, não sei. E ele está numa balada como essa. E lá, em meio àquelas luzes, né? Aquela luz, meia luz, digamos assim, né? Aquele ambiente fechado, aquele ambiente barulhento. Ele encontrou uma moça já com um corpo formado e ali ele beijou, ali eles foram para um canto, às vezes saíram para um motel, tiveram relação sexual. No outro dia ele descobre que aquela menina tinha apenas 13 anos. Pergunto, ele queria ter relação sexual? Sim. Tanto é que eles tiveram. Foi consentida por ambas as partes, então tem nada a ver com estupro. Mas ele não sabia, ele ignorava um fato, um detalhe, uma elementar do crime de estupro de vulnerável que faria toda a diferença na tomada de decisão. Se ele tivesse todas as variáveis naquele momento, ele poderia ter dito, com menor de 14 eu não fico, mas ele não sabia naquele momento. Então, ele queria ter a relação, mas ele não queria o quê? O estupro de vulnerável. Por quê? Ele não tinha consciência de uma elementar. Léo, o que é elementar? Ajuda, vem. O que é elementar do crime? É uma característica essencial, que sem ela o crime é descaracterizado. Então, menor de 14 anos é uma elementar do estupro de vulnerável? Sim. Ele não sabia. Então, ele está diante de um erro de tipo. Vou ser ainda mais específico com você. O direito falou em erro, ignorância. Mas falou erro de tipo é porque ele não sabia de uma qualidade, de um detalhe, de um fato essencial que caracterizavam um determinado crime. Eu dei o exemplo agora há pouco. Alguém colocou uma droga na sua mala e você está viajando. Você quer viajar? Sim. Mas você quer praticar? Quer, vontade. Elemento volitivo do dolo. Você queria mesmo praticar o crime de tráfico de drogas? Não. E você também não tinha o quê? Consciência. Olha que legal, olha a mágica. Se eu não tenho dolo, eu não vou ter a conduta, eu não vou ter o fato típico, eu não vou ter crime. Eu estou diante de uma absolvição, eu estou diante de uma excludente do crime, porque nesse caso específico, o fato passou a ser atípico e sem fato típico, nem precisaria analisar os outros critérios do conceito analítico do crime. Já nem me importa sobre a ilicitude ou sobre a culpabilidade, porque o fato já é o quê, senhoras e senhores? Atípico. Fez sentido para vocês? Então, quando eu falo de conduta, desse comportamento humano dentro da ideia do fato típico, não esqueçam. Essa conduta pode ser omissiva, comissiva, mas isso é apenas uma característica do crime. Agora, quando eu falo de que a conduta ela precisa ser dolosa ou culposa, aqui é a parte mais importante quando eu analiso a conduta. Vem cá comigo, ó. Dolo, 2 requisitos, vontade e consciência, tudo bem? Se a gente quiser se aprofundar no conceito de dolo, nosso tempo aqui não permitiria nos aprofundar. Mas não se esqueçam, dolo pode ser direto, o dolo pode ser indireto. O direto é esse conceito que eu acabei de dar aqui para vocês. Eu quero aquele resultado e eu pratico uma conduta para alcançar aquele resultado. E eu alcanço aquele resultado que eu quero. De forma direta é isso. Agora, quando eu falo do dolo indireto, continuam os mesmos requisitos. Vontade, resultado. Só que de uma forma que eu preciso analisar aqui com vocês. Existem 2 espécies do dolo indireto. Dolo indireto, 2 espécies. O alternativo, dolo alternativo, e o dolo o quê, por favor? Eventual, que é o mais famoso, não é? Tem gente que fala que só existe dolo direto e eventual. Não. Dolo direto e indireto. E dentro do indireto, o alternativo. Como assim alternativo? Imagina que você quer atingir uma pessoa. Você quer atingir uma pessoa, não importa se ela vai morrer, se ela vai se machucar, se ela vai cair, você não importa.
Você quer atingir aquela pessoa e você dá um tiro, você joga uma pedra, você joga uma granada. O resultado que tiver é o que você quer. Ponto. Esse é o chamado dolo alternativo. Agora, dolo eventual é que não necessariamente você quis aquele resultado. Você não planejou aquele resultado, mas você não está nem aí se o resultado for morte. Você está pouco se lixando, porque você quer é aproveitar aquela conduta. Por exemplo, você adora atirar com a sua arma. Você vai para a fazenda e começa a atirar para qualquer rumo. Não importa se vai pegar em alguém, se não vai pegar em alguém. Você não está se importando com o resultado. Portanto, se pega em alguém e alguém morre, a doutrina chama isso de quê, por favor? Dolo eventual. Homicídio doloso. Tribunal do júri, como se fosse dolo direto. Não muda nada. Não muda absolutamente nada em relação a isso. Mas muito cuidado com o famoso, pelo menos em provas, dolo de segundo grau. Dolo de segundo grau. Lembrem-se de Pablo Escobar. Por quê, Léo? Vocês vão se recordar de uma época em que Pablo Escobar, ele queria que o candidato dele fosse eleito presidente da Colômbia. E o concorrente, né, desse candidato iria pegar um voo pela empresa Avianca na época, né? E ele contratou uma pessoa que não sabia de nada só para levar uma mala, só para levar um produto lá durante a viagem. Ó, é só para você pegar essa viagem, leva esse pacote, tá aqui a roupa para você viajar, tá aqui o dinheiro, se quiser depois você pode desaparecer. E entrou no avião. E a bomba explodiu. Ele queria matar uma pessoa, mas ele não se preocupava se outras pessoas morressem. Essas outras pessoas seria considerado o dolo de segundo grau, a consequência para ele alcançar o resultado que ele queria, que era matar aquela única pessoa. Então, falando de dolo, cuidado, dolo direto, dolo indireto, que pode ser alternativo e eventual, e esse terceiro que eu acabei de falar, o dolo de segundo grau. Até aqui, tá tudo bem? Então, aí da sua casa, com o seu celular ou na TV, faça um sinal positivo com a cabeça de que você está me entendendo, por favor. E aí, vem para cá. Porque eu falei dos requisitos do dolo, mas ainda não falei dos requisitos da culpa. Por que eu não falei? Porque eu queria que primeiro você entendesse o seguinte. Quando o Código Penal não disser nada, quando o Código Penal não disser que pode culpa naquela espécie de crime, não precisa estar escrito doloso, porque a regra é que todo crime é de natureza dolosa. Essa é a regra. Não disse nada, então é modalidade dolosa. Mas, para que aquele crime possa ser punido a título de culpa, o Código precisa expressamente falar, escrever, positivar. Se na modalidade culposa, admite-se modalidade culposa, e aí vem a sua respectiva pena. Homicídio culposo, lesão culposa, furto culposo, não existe. Não existe, né, na noção fática e nem na noção jurídica. Estupro culposo, não existe. Não existe. Juridicamente não existe. Porque não está o quê, por favor? Positivado. Então você acabou de descobrir o primeiro requisito para um crime culposo. Qual é? Tipicidade. Tem que estar escrito na lei a modalidade culposa. Mas não é o único requisito, até porque muita gente acaba errando sobre culpa por não entender que os outros elementos da culpa não é só a tipicidade, mas também a previsibilidade. Esse resultado é previsível? Eu não perguntei se o agente previu. Eu estou perguntando numa noção geral. É previsível, por exemplo, ultrapassar no semáforo vermelho? É previsível que um acidente possa vir a acontecer? E você praticar um crime de dano, praticar um crime de lesão corporal e talvez até um homicídio? É previsível. Se você previu, eu não sei, mas é previsível. É um dos elementos da culpa. Quer ver um outro elemento da culpa? E talvez é o que vai fazer grande diferença em relação ao dolo? Lá no dolo, olha, essa mão aqui é do dolo, tá? No dolo, eu tenho vontade na conduta e eu tenho vontade no resultado. Eu quero, dolo, eu quero o resultado. Na culpa, eu tenho vontade na conduta.
eu quero ultrapassar no semáforo vermelho. Eu tenho vontade na conduta. Eu não tenho vontade no resultado. Eu não quero aquele resultado. Então, eu tenho vontade na conduta, mas eu não tenho vontade no resultado. Porque se eu tivesse vontade no resultado, era o quê, senhoras e senhores? Dolo. Então, não esqueçam disso. Há vontade na conduta. Há vontade. Porque se não havia nem mesmo vontade, então você estava sofrendo uma coação física irresistível. E aí já é outra excludente que daqui a pouquinho eu falo. Mas você tinha vontade em passar no semáforo vermelho, você só não tinha vontade no resultado. E para encerrar a culpa, o último elemento da culpa, digamos assim, é quando há uma violação no dever objetivo de cuidado. Uma violação no dever objetivo de cuidado que todos nós, enquanto seres humanos, precisamos ter. É um senso comum. Você não pode entrar no trânsito de qualquer jeito, seja você como pedestre, seja você conduzindo um carro. Você não pode. Então, qual é o dever objetivo de cuidado que todos nós temos que ter na profissão, na vida, como pai, como mãe? E é aqui que entram aquelas 3 palavrinhas lá da parte geral. Quando você não tem o dever objetivo de cuidado, você agiu de forma imprudente, excesso de confiança. Eu vou passar nesse semáforo vermelho aqui, eu não vou bater em ninguém, eu sou o cara. Excesso de confiança é o imprudente. Ou o negligente. Negligente, ato negativo, ele deixou de fazer alguma coisa que ele deveria ter feito. O cara não revisou o carro, quando precisou do freio, o freio não funcionou. É um negligente. Deixou a arma ao alcance dos filhos, foi negligente. Ou ele age de forma imperita, né? É a imperícia. É o cara que se diz profissional, mas não teve a habilidade necessária de executar aquela cirurgia, no caso do médico, ou o motorista, né, com CNH e tudo, enfim, ele acabou cometendo ali uma imperícia. Perceberam, então, a diferença entre dolo e culpa estão nas características. Mas, vamos lá. Léo, e numa conduta que não há nem dolo e nem culpa? Não há nem dolo nem culpa? Nem dolo nem culpa? Como assim? Por exemplo, imagina um motorista que está dirigindo o seu carro, dentro da velocidade, dentro dos limites, dentro dos limites da lei, dentro do bom senso, enfim, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, ao fazer talvez uma curva, ou ali de repente aparece uma pessoa e entra na frente do carro dele. Porque aquela pessoa queria se matar, porque aquela pessoa não percebeu, seja o que for. Ela não agiu nem com dolo. Se você analisar, os elementos da culpa também não preenche. Estamos diante de um fato que é atípico, porque não houve nem dolo, nem culpa, aquilo não é crime. Foi apenas uma culpa exclusiva da vítima. Muito bem, então nós analisamos a conduta, sabendo que ela pode ser culposa ou dolosa, mas estamos falando do fato típico, e tem muitas coisas ainda do fato típico para falarmos, como, por exemplo, resultado. Olha, Léo, resultado, sim, toda a conduta ela vai chegar a um resultado. Só que nem sempre esse resultado é um resultado naturalístico. Por isso que a doutrina vai dizer assim, ó, resultado pode ser naturalístico e jurídico. O naturalístico é aquele que muda alguma coisa no mundo, de forma natural. Por exemplo, uma pessoa estava viva, agora ela está morta. É um resultado naturalístico do homicídio. No furto, subtração, você inverte a posse. A posse do celular estava com a vítima, agora está comigo. Mudou alguma coisa no cenário naturalístico. Agora, ainda que alguns crimes não sejam possíveis o resultado naturalístico, sempre vai haver o resultado jurídico, que é a violação da própria lei, que é a violação ao bem jurídico tutelado. Ainda que não haja nenhuma lesão específica. Por exemplo, o crime de violação de domicílio. O que muda no mundo naturalístico, você apenas ter pulado a cerca de uma casa, ou você ter permanecido na casa, mesmo que o dono não tenha mandado você sair. No mundo naturalístico, nada muda. Nada foi quebrado, nada foi tirado do lugar, absolutamente nada. Mas houve um resultado naturalístico porque você violou a intimidade, a liberdade daquela pessoa que não queria você lá. Sobre resultado, eu só queria lembrá-los de uma classificação muito importante que muitas vezes decide o destino ou a dosimetria de um crime. Eu vou te explicar. Quando você estuda resultado, tem uma classificação doutrinária muito famosa chamada
crimes formais, crimes materiais e o crime de mera conduta. É quando a gente analisa os resultados naturalísticos, principalmente eles. Como assim, Léo? O que é um crime material? Anote. Crime material é aquele tipo penal que descreve uma conduta e só da descrição da conduta você prevê um resultado naturalístico. E esse resultado você precisa provar. Que se você não provar, você não consegue acusar ninguém pelo aquele crime. Vocês vão se recordar do caso daquele goleiro Bruno, do Flamengo, quando foi acusado de ter matado lá a esposa, a mãe do filho, enfim. Muito se falava, cadê o corpo? Como é que prova o homicídio se não há o corpo? Por quê? Porque o homicídio é crime material. Para que o agente seja condenado, eu preciso provar o fato, ou seja, o homicídio, mas eu tenho que provar o resultado. A mesma coisa em relação ao furto, a mesma coisa em relação ao roubo. Não é à toa que o Código de Processo Penal vai falar que gera nulidade a ausência de perícia, como é o caso até de uma perícia de avaliar o valor da coisa subtraída, porque é crime material, tanto o furto quanto o roubo. Mas existem alguns crimes que são chamados de crimes formais. Como assim, Léo? Crimes formais. Toda vez que a lei fala a palavra formal, lembra de solenidade, da sua formação. É quando a lei, ela descreve a conduta, é até possível prever um resultado naturalístico, mas eu não preciso provar o resultado naturalístico, porque nem sempre é possível. Por exemplo, os crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria. Calúnia é quando narra um fato falso definido como um crime. A difamação é quando narra um fato que apenas é ofensivo à sua reputação. E a injúria é quando você apenas alega, fala, xinga, ali atribuindo uma qualidade negativa à vítima. Perceba. Quando eu xingo uma pessoa, chamo ela de bandido, chamo ela de estelionatário. Cuidado, chamar uma pessoa de estelionatário é injúria, não é calúnia. Para ser calúnia, eu tenho que narrar um fato. Apenas chamar a pessoa de estelionatária é crime de injúria. Aí eu chamo a pessoa de injúria. Eu cometi, a minha conduta está de acordo com o artigo 140? Está. Prevê um resultado naturalístico? Até prevê. A ofensa da vítima, ela se sentiu ofendida. Mas nem sempre eu consigo provar, nem sempre é possível trazer materialidade a esse resultado naturalístico. Por isso que a doutrina reconhece que basta provar a conduta, não precisa provar o resultado. Olha a corrupção passiva, corrupção ativa. Basta praticar aquela conduta. O funcionário público que solicita uma vantagem indevida. É possível prever um resultado que é o pagamento dessa solicitação? Sim. Mas se o particular paga ou não, não importa. Só o fato de ter solicitado já irá consumar o crime de corrupção passiva. Deu para perceber a diferença? E aqui, a última classificação desses crimes, que é importante. Crimes de mera conduta. É quando o tipo penal, ele apenas descreve uma conduta, mas pela narrativa não prevê nenhum resultado. Não se prevê nenhum resultado naturalístico. É o caso da violação de domicílio, como eu falei. É o caso do porte ou da posse de arma de fogo. Narra o fato, portar de maneira indevida, em desacordo com a lei. É mera conduta. O que muda no mundo naturalístico você andar com a arma que você não poderia andar? Eu estou falando de andar. Não estou falando de você ter usado e atirado, matado alguém. Estou falando só de portar ou ter a posse lá na sua casa. Crime de mera conduta. São crimes que não preciso provar o resultado. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma defesa e era de um rapaz que tinha cometido um roubo. Só que ele cometeu o roubo na presença de um menor de 18 anos. E além do roubo, artigo 157, ele também foi denunciado pelo crime de corrupção de menores, previsto lá no ECA, no artigo 244. E durante a discussão, ele era réu confesso do roubo, e o promotor, nas alegações finais,
pediu que fosse reconhecido que o crime de corrupção de menores fosse crime formal. Aí, naquela época, eu ainda era um jovem advogado, eu reconheço, e eu não tinha entendido por que o promotor deu tanta ênfase em tentar demonstrar para o juiz que a corrupção de menores era crime formal. Eu não tinha percebido no momento. Claro, fui estudar, e quando se estuda bastante, você supera a sua inexperiência. Aqui fica uma grande dica para os jovens advogados. Eu fui estudar e fui entender. E aí eu entendi a importância dessa classificação. Se o juiz entende que o crime de corrupção de menores é formal, não precisa provar que foi o meu cliente que corrompeu aquele menor. Sabe por quê? Porque aquele menor tinha muitas outras passagens. Ou seja, do ponto de vista material, não teria sido o meu cliente que corrompeu ele. Aquele menor já estava corrompido há muito tempo. E foi quando, nas minhas alegações finais, eu pedi para o juiz duas coisas. É sempre bom ter uma carta na manga, né? Eu pedi duas coisas para o juiz: que ele reconhecesse que a corrupção de menores era crime material e, portanto, teria que provar que foi o meu cliente que corrompeu. E aí, a gente sabia que não foi o meu cliente que tinha corrompido, que ele já tinha outras passagens, e a gente a gente ganhava ali, né, o crime de corrupção de menores, a absolvição da corrupção de menores, ele era condenado só pelo roubo. Mas, subsidiariamente, eu pedi para o juiz reconhecer que o meu cliente não sabia que ele era menor de 18. E, de fato, ele não sabia. É que é difícil provar algo que eu sei ou algo que eu não sei, né? Mas, enfim, no depoimento, ele falava que tinha conhecido o menino, assim, horas antes, num barzinho ou algo do tipo. E o menino tinha um porte já avantajado, que você olha, você dá ali uns 20, 21 anos para ele. E, subsidiariamente, eu pedi isso para o juiz. O juiz, na sentença, ele reconheceu o que a jurisprudência do STJ tem dito há muitos anos. É formal. Só que, para a sorte do meu cliente, o juiz reconheceu que ele não sabia que o menor era de fato menor. Erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores. Então, o juiz absolveu ele da acusação de corrupção de menores pelo erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Anotem essa. Mas condenou pelo crime de roubo e aí com atenuante pela confissão. Ficou claro para vocês, então? Olha a importância de você entender a parte geral do direito penal. Aliás, me permitam aqui falar, né? Não adianta você se apaixonar pela parte especial. Eu, durante a faculdade, me apaixonava pelos exemplos do professor de processo penal, pelas curiosidades ali do homicídio, do roubo, do estupro. É muito comum falar que o aluno se apaixona pelo direito penal, né? Mas, normalmente, os alunos se apaixonam pela parte especial do Código Penal. Mas o que vai fazer a diferença, se você será um grande profissional ou não do direito penal, é saber, conhecer as minúcias da parte geral. Então, sempre que você puder, revise a parte geral. Lá você vai encontrar muitas teorias que com certeza vai te ajudar em algum momento profissional. Perfeito? Vamos avançar ainda aqui na nossa aula 1. Já falamos do fato típico. Primeiro requisito do crime analítico, né? Fato típico. Entramos na conduta, que pode ser omissiva, pode ser comissiva, falamos do dolo, falamos da culpa, falamos do resultado e vou passar rapidamente pelo nexo causal. Por que rapidamente, Léo? Porque nexo de causalidade, que você lê bastante no artigo 13 e acaba tendo muita dificuldade por conta da terminologia do artigo 13, só se aplica nos crimes materiais. Só se aplica nos crimes materiais. Porque eu só preciso demonstrar que aquela conduta causou aquele resultado, ou seja, o nexo causal, ou seja, a conexão entre a conduta e o resultado, nos crimes materiais. Por isso que você vai encontrar basicamente, lá na doutrina, exemplos sobre homicídio, toda vez que falam de nexo causal. E nexo de causalidade é para descobrir quem foi o causador do resultado. É isso que o Código Penal quer saber, isso que a doutrina quer revelar. Quem é o causador daquele resultado? O autor da conduta. Só que se você olhar pela letra do artigo 13, parece que todo mundo que de alguma forma teve passagem para que aquela conduta acontecesse,
Se você olhasse a olho nu, parece que todo mundo pode ser ali condenado pelo homicídio. Por exemplo, o cara que foi denunciado pelo homicídio, ele teria usado uma arma. Mas quem foi que vendeu a arma para ele? Quem foi que fabricou a arma? Quem foi que organizou a loja, né, o vendedor da loja? Se você olhar puramente para o artigo 13, você vai falar assim, então todo mundo é o autor desse homicídio? Só que para o Código Penal, vem algumas limitações para chegar ao autor desse resultado. Então, quem é o autor de fato desse resultado? Foi aquela pessoa que agiu com dolo, ou pelo menos culpa, para que aquele resultado alcançasse. Qual é o resultado? A morte daquela pessoa. Então, basicamente, a gente aprende nexo de causalidade, entendendo que dolo e culpa é o limitador, né, para saber de quem teve condutas anteriores até aquele resultado, e também a imputação objetiva é um outro limitador. Mas antes de sair do nexo de causalidade, eu não poderia sair dela sem falar sobre as famosas concausas. Léo, o que são concausas? Causa é uma conduta, obviamente, né? É o que causou um determinado resultado. Agora, concausas é uma outra causa paralela que foi, de fato, a responsável pelo resultado. E aí, só para te ajudar, a doutrina ela vai diferenciar as concausas absolutamente independentes e as concausas relativamente independentes. Conceitualmente, bem na prática, concausas absolutamente, ou seja, absolutamente não tem nada a ver. Absolutamente independente significa que é uma causa que não tem nada a ver com aquela outra causa. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa e dou um veneno para ela. Aí ela está numa festa, aí ela passa por um lugar e de repente o lustre cai em cima dela. Um acidente. O lustre que matou, não foi o veneno. Então, essas duas causas não têm nada a ver uma com a outra. Isso é absolutamente independente. Claro que se quem matou foi o lustre, a pessoa que deu o veneno responde apenas pela tentativa de homicídio. Agora, relativamente independente é porque as duas causas estão ligadas. De alguma forma estão ligadas. Por exemplo, se uma pessoa atinge uma outra com uma lesão corporal, aí chama a ambulância. E no meio do caminho, essa ambulância, sei lá, sofre um acidente, explode, cai. Veja, quem matou foi o acidente da ambulância. Mas essas duas causas estão ligadas, porque se não fosse a lesão, não teria causado aquele acidente. Isso seria relativamente independente. E se essa relativização, essa ligação da concausa, por si só, causou resultado, foi a ambulância que matou, foi o acidente da ambulância que matou, então eu só respondo pela tentativa. Mas se, por exemplo, teve a lesão, foi para uma cirurgia e deu complicações na cirurgia, e essa cirurgia por si só não teria acontecido, então eu respondo pelo resultado. E aí eu respondo pelo homicídio. Então vamos fazer algumas questões para firmar em nossa memória todo o conteúdo teórico. Veja essa primeira questão. Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock, em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel e ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais com Paula. Após, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos. Aí o bicho pega, é ou não é? E aí, letra A, Braulio deve responder por estupro de vulnerável doloso. Estupro de vulnerável é sempre doloso, por favor. Braulio deve responder por estupro de vulnerável culposo. De cara, você já sabe que não existe isso. C, Braulio não praticou o crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Essa faz sentido, não faz? Letra D, Braulio não praticou o crime, pois agiu em hipótese de erro de proibição direto. Essa letra D, quando fala de erro de proibição direto, você vai aprender comigo quando entrarmos na aula 4, em que vamos estudar as excludentes da culpabilidade. Mas por hora, qual que você teria marcado? E eu já adianto a você, então, letra C. Braulio não praticou o crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Para você que é advogado, para você que quer entender na prática como funcionam as excludentes, é isso que se busca.
Busca-se provar que ele não praticou o crime, porque só pode ser crime se preencher o fato típico mais ilicitude mais culpabilidade. E ao analisar o fato típico, a conduta praticada por Braulio, verifica-se que ele não sabia de uma elementar daquele fato. Ele não sabia que aquele fato estava caracterizando um crime, que era exatamente o fato da moça ser menor de 14 anos. Ele não tinha esse conhecimento. Aí você vira para mim e fala assim, Léo, mas na prática, como é que eu provo isso? Deixa isso com o professor de processo penal, por favor. Por enquanto, vamos só analisar a parte material e o professor de processo penal te mostra como provar que Braulio realmente não sabia que essa moça era menor de 14 anos. Mas provando, e provando que a relação sexual foi consentida, de fato, haverá um erro de tipo essencial. Detalhe, marque essa palavrinha no seu caderno chamada essencial. Por quê, Léo? Somente o erro de tipo essencial é capaz de excluir o dolo. Somente ele. Ué, Léo, existe outro? Depois você pesquisa sobre erro de tipo acidental. E aí a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Vamos para a próxima questão. Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado, sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada de que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas, em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio. Você, advogado de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível por ineficácia do meio. Eu queria te ajudar a responder isso aqui durante uma prova. Veja, olha as alternativas. Ela desistiu de alguma coisa? Então não pode ser a letra B. Ela demonstrou arrependimento em relação a alguma coisa? Olha o vocabulário. Na próxima aula eu vou explicar exatamente a diferença, né, entre essa letra B e C, do ponto de vista prático e legal, mas só para você aprender a fazer questões. A questão não fala de arrependimento. Então a gente fica entre a letra A e a letra D. E eu pergunto a você, qual das duas alternativas você marcaria? Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. O artigo 17 do Código Penal, eu vou falar dele também na próxima aula, mas só para antecipar, trata-se de uma atipicidade. Ai, como assim, Léo? Ora, como é que eu posso matar uma pessoa que já está morta? Que tipo de conduta criminosa é essa? Como é que eu posso abortar uma mulher que nem está grávida? Então, quando a lei fala objeto, é o objeto protegido. No homicídio se protege o quê? A vida, mas não existia mais vida. No aborto se protege a vida intrauterina, mas não existia vida intrauterina. Então, significa que o objeto não existia. Absoluta impropriedade, ou seja, não existia ali mais aquele objeto a ser protegido. Agora, a outra forma de se caracterizar um crime impossível, artigo 17, é quando o meio que você se utiliza não é um meio eficaz. Por exemplo, você quer dar uma injeção numa pessoa aplicando ali um veneno. E você vai embora achando que matou aquela pessoa por causa do veneno que você aplicou. Mas depois descobriu que lá só tinha água. O meio não é eficaz. O meio que você se utilizou para matar. Qual foi o meio? Aquele veneno, aquela seringa. Mas não era veneno, era apenas água. Então, analise essa circunstância para você, até na hora da prova, lembrar. Ah, é impossível, mas é ineficácia do meio ou impropriedade do objeto? Objeto é o bem jurídico tutelado e meio é o meio. Tá bom? Mais uma questão para a gente encerrar.
Jefferson, segurança da mais famosa rede de supermercados do Brasil, muito rica, percebeu que João escondera em suas vestes 3 sabonetes, de valor aproximado de R$12. Ao tentar sair do estabelecimento, entretanto, João é preso em flagrante delito pelo segurança, que chama a polícia. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vem comigo. Letra A. A conduta de João não constitui crime, uma vez que este agiu em estado de necessidade. Ninguém falou que ele estava com fome, ninguém falou qual era a necessidade. Letra B. A conduta de João não constitui crime, uma vez que o fato é materialmente atípico. Guarde essa alternativa. Letra C. A conduta de João constitui crime, uma vez que se enquadra no artigo 155 do Código Penal, não estando presente nenhuma das causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual este deverá ser condenado. E, por fim, letra D. Embora sua conduta constitua crime, João deverá ser absolvido, uma vez que a prisão em flagrante é nula por ter sido realizado por um segurança particular. Senhoras e senhores, qual alternativa você marcaria aqui? Repare, a conduta de João aqui, ela é típica, ele subtraiu. Isso se chama tipicidade formal. Ó, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Tipicidade tem 2 análises aqui, tipicidade formal, ou seja, a conduta está perfeitamente enquadrada na lei. Subtraiu coisa alheia móvel? Subtraiu. Só que a doutrina, ela vai exigir um outro elemento da tipicidade, que é a tipicidade material, para alguns crimes. Para saber o seguinte, houve de fato uma ofensa ao bem jurídico tutelado? E aí eu pergunto, R$12 para uma famosa rede de supermercados do Brasil, é de fato uma lesão ao patrimônio desse supermercado? Claro que não. Por isso que nós estamos diante da alternativa B. A conduta de João não constitui crime, uma vez que o fato é materialmente atípico. Isso aqui é o famoso princípio da insignificância. E quando eu falo de insignificância, eu não estou falando só do valor, eu estou falando da conduta, eu estou falando da vítima. Afinal de contas, R$12 de um supermercado é uma coisa, R$12 de um mendigo é outra coisa. Encerramos aqui então a aula 1 e a gente se encontra na próxima.